Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 1, a introdução do nosso módulo bônus de proteção de usinas. Aqui a gente vai entender quais são as prerrogativas exigidas para a proteção de usinas no padrão da concessionária, tá? E mais especificamente no módulo 3 do Prodício, o que está escrito lá, e a gente vai trazer aqui uma análise em um projeto específico, como essa proteção se apresenta para depois a gente entrar propriamente nos cálculos e nas funções, entendê-las e calculá-las passo a passo, perfeito? Primeiro a gente vai fazer uma introdução que é muito importante para que você conheça e entenda. E aqui a gente começa com a nossa frase. O cientista não é a pessoa que dá as respostas certas, mas quem faz as perguntas certas, perfeito? Claude Lévi-Strauss, beleza? Então, perdoando aí a pronúncia, vamos seguir aqui para a nossa aula, propriamente dita. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês aqui um projetinho, tá? Que a gente vai analisar mais especificamente o diagrama unifilar dele. E eu trouxe também aqui o módulo 3 do Prodício para a gente entender o que é dito aqui, para a gente associar cada elemento. Então, aqui, o que ele fala? Ele tem uma tabela, tá? Que são as proteções mínimas em função da potência instalada, da usina instalada. Então, a gente tem desde potências menores que 10 kg, de 10 a 500 e acima de 500. A nossa proposta é acima de 75 kg, tá? Então, a gente vai estar nessas duas últimas colunas aqui, lembrando que tem alguns adendos. Então, vamos ver elemento a elemento aqui das proteções que é o módulo 3 do Prodício e as concessionárias vão exigir. Elemento de desconexão, pessoal, ó. Chave seccionadora visível e acessível que é acessada usa para garantir a desconexão da central geradora durante manutenção em seu sistema. Por quê? Quando ela for intervir no sistema dela, ela tem que garantir que não tem nenhuma fonte alimentando ali no ponto que o pessoal dela vai fazer intervenção. Então ela tem pleno direito de ir lá na sua instalação e acessar essa chave seccionadora para interromper e bloquear o seu sistema de geração para injetar lá naquele ponto que ela está fazendo intervenção. Então, se a gente for no projeto aqui, por exemplo, o diagrama básico da subestação, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o cubículo de entrada, medição, proteção e um cubículo de saída, um cubículo de derivação. Deixa eu pegar no corte dele aqui que está melhor. Aqui, ó. Beleza. Então, a gente tem um cubículo de entrada, medição, proteção e um cubículo de derivação. No caso desse cliente aqui, ele tem uma outra medição, que é uma medição particular dele na média tensão. Mas se você observar, o elemento de seccionamento, esse elemento 1 aqui, ó, elemento de desconexão, é essa chave seccionadora aqui, porque daqui vai direto para a usina, para os transformadores do cliente em média tensão subterrânea, tá? Então, a concessionária pode ter acesso a essa chave seccionadora aqui para fazer a interrupção do sistema do cliente, ó. Ela pode ter acesso a essa chave 19 para ela interromper a usina do cliente, para ela poder intervir no sistema dela. Se a gente for no diagrama unifilar aqui, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter o religador lá da rede da concessionária, tá? O para-raio lá no poste. A gente vai ter o outro poste dentro da propriedade do cliente com chave fusível. E aqui eu tenho dois acessantes nesse caso. Um acessante e outro acessante, duas usinas. Eu vou analisar um acessante só. Chave fusível, tá? Cabo de entrada, do ramal de entrada, múfla, perfeito, para-raio no poste, para-raio dentro da subestação, desculpa, vergalhão de cobre, perfeito, medição, ó, medição a 3 elementos, 3 TPs, 3 TCs, bucha de passagem, vai para o cubículo de proteção, lá eu vou ter o meu relé de proteção com essas funções aqui, e a gente vai entrar nas funções daqui a pouco. O no-break, com alimentação exclusiva por um TP exclusivo, tá? O disjuntor e uma chave seccionadora do disjuntor. Aí a gente tem o cubículo de derivação. Aí nesse cubículo aqui que eu vou ter essa chave seccionadora que vai ser o elemento de desconexão que a concessionária vai poder acessar. Então, pessoal, eu tenho que ter esse elemento de desconexão. Seja lá na subestação de entrada, seja lá próximo do transformador. E a concessionária vai ter que ter acesso a isso daí, perfeito? Para ela poder intervir no sistema dela. Muito importante. Então, o primeiro elemento está aqui e em todas as usinas, independente da potência, é obrigatório eu ter essas proteções, perfeito? Elemento de interrupção. Quem que é o elemento de interrupção? Elemento de desconexão e interrupção automático, acionado por comando e ou proteção. Comando e proteção, comando
ou proteção, ou seja, a proteção sempre vai ser um elemento que vai acionar o elemento de interrupção. Quem que é o elemento de interrupção na subestação de média tensão? Vai ser o disjuntor de média tensão, que é esse camarada aqui, ó, que ele está no frontal aqui, ó, também, e ele está aqui no nosso diagrama, ó, aqui no frontal da subestação. Na vista em corte a gente consegue ver ele, TPs, TCs, né, que vai fazer a medição. Olha o disjuntor aqui, o camarada, tá vendo? No diagrama, ele aqui, ó, DG, disjuntor geral, ó, na média tensão, perfeito? Ele vai ser o responsável para fazer a interrupção. E se você observar, ele é acionado pelo relé de proteção, ó. Olha o relé de proteção aqui, ó, o RP6000. Ele é acionado pelo relé de proteção e ou comando, tá? Nesse caso aqui também, não, nesse caso não teve, mas em outra subestação que a gente projetou, a gente colocou um comandozinho para acionamento remoto, para fazer a abertura do lado de fora da subestação. Então, pela proteção e ou comando, tá? Então, a proteção sempre vai operar sobre esse camarada aqui, muito importante. Perfeito? A outra proteção, vamos dizer, outro elemento que ela vai exigir vai ser o transformador de acoplamento. Abaixo de 10 kg ela nem pede. Acima, ela já vai pedir o transformador de acoplamento, ó, que é, normalmente, as concessionárias pedem um transformador exclusivo para geração. Algumas concessionárias fazem algumas exceções. Por exemplo, eu tenho que ter um transformador separado. O mesmo transformador pode ser para geração e proteção, quando eu tenho mais de um transformador na planta. Quando eu tenho só um transformador, pode ser um só, não tem problema, tá? E esse camarada aqui, ó, que vai fazer o acoplamento entre a isolação eletromagnética, né? A isolação elétrica, porque ele vai ter não vai ter isolação magnética por causa do núcleo, da usina com a rede, perfeito? E é esse camarada aqui que vai ter, ó. Para essa usina UFV aqui, ó, eu vou ter uma rede de inversores aqui, com disjuntores protegidos na baixa tensão também. E eu vou ter aqui o meu transformador, perfeito? Muito importante isso daqui, a gente atentar para esse ponto na proteção, tá? Que o transformador de acoplamento também será necessário e está aqui, ó, no módulo 3 do prodício. Até aí está tudo simples. Agora a gente começa as funções de proteção propriamente ditas. Proteção de sub- e sobretensão, pessoal. Eu tenho que ter obrigatoriamente em todos. Agora, olha só, não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletroeletrônico que detecte tais anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de desconexão. Ou seja, a sub- e sobretensão tem que atuar sobre o elemento de desconexão, que é quem? O disjuntor. Então, normalmente, na média tensão, vai ser o relé de proteção acionando o elemento de desconexão, que é o disjuntor de média tensão, para o nosso caso específico, tá? Sub- e sobrefrequência, que é a função 81, da mesma forma eu vou ter para todos os níveis de tensão. Quando a gente está tratando de subestações aéreas, de 75 a 300, tá? Normalmente, algumas concessionárias deixam só a cargo do inversor. Deixa somente o inversor exercer essas proteções. Outras concessionárias não, pede para você colocar também um relé na baixa tensão, então vai depender da filosofia da sua concessionária. Como é que a gente está tratando acima de 300, a gente sempre vai ter o acionamento lá no disjuntor de média tensão. Perfeito? Proteção contra desequilíbrio de corrente, que é a 46, que é exigido mais em casos acima de 500 kW, então fique atento a isso. 46 normalmente para geração acima de 46, acima de 500 kW, que é desbalanço de corrente ou desequilíbrio, e desbalanço de tensão, da mesma forma acima de 500 kW, que é a função 47, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter as duas, ó, no meu relé, o RP6000, ó, que essa concessionária pede as duas funções de proteção lá no equipamento. Sobrecorrente direcional, que é a proteção 67, normalmente exigida acima de 500, mas já havia exigindo acima de 300 também, já exigindo a 67, normalmente acima de 300 já vai exigir a 67, tá? Até em subestações aéreas também já exige 67 para algumas concessionárias, perfeito? E a sobrecorrente com restrição de tensão, que é a 51V, normalmente acima de 500 kW, que vai começar a obrigar a concessionária. Agora, tem um ponto aqui muito importante, que é esse ponto aqui, ó, 5.2.2, ó. A acessada, quem que é acessada? A concessionária pode propor proteções adicionais, desde que justificadas tecnicamente, em função de características específicas do sistema de distribuição dela lá, tá? Então, ela pode exigir mais funções de proteção. Por exemplo, 32, que a CEMIG pede,
tá? Linha viva barra morta, tá? O antilhamento não está aqui, mas ele é obrigatório, perfeito? Então, muitas funções que a gente vai tratar de todas aqui ao longo desse módulo, que não estão necessariamente aqui, mas que são obrigatórias, tá? E aqui, ó, nas conexões acima de 300, se o lado da acessada do transformador de acoplamento não for aterrado, deve-se utilizar uma proteção de sub e de sobretensão nos secundários de um conjunto de transformador de potência em delta aberto, que é a proteção 59N, que a gente vai entender melhor. Quando a gente não tem um sistema aterrado, a gente não tem contribuição para as faltas à terra. Então a gente tem que utilizar o artifício da 59N com a ligação delta quebrado, tá? Então, muito importante isso daqui e a gente vai entender melhor quanto que a gente vai utilizar. Basicamente, o que vai exigir o módulo 3 do ProDist é isso. E no nosso sistema de proteção, na nossa usina, vai se manifestar dessa maneira esses componentes aqui, essa proteção, o relé e etc. Perfeito, pessoal? Então, tenham atenção a isso. Essas são as proteções mínimas. Agora tem uma coisa muito importante, como eu tratei lá nesse item aqui, ó, a acessada pode propor proteções adicionais, a gente tem que estar orientado com o módulo 3 do ProDist e com as orientações da concessionária. Como eu falei, por exemplo, a Energisa exige muito mais funções de proteções que eu vou ter que colocar no meu estudo e prever a memória de cálculo dele, e a gente vai tratar de todas aqui. Então, tenham atenção ao que a concessionária exige prioritariamente, tá? Consultem a norma de mini geração dela, os critérios de proteção, porque é lá que você vai consultar. Aqui eu vou passar todas as proteções que eu já vi em concessionárias exigindo para que vocês tenham base para fazer para qualquer concessionária. Perfeito, pessoal? Mas basicamente esse é o esquemático. Vou disponibilizar esse diagrama unifilar para que vocês consultem e conheçam um pouco mais da proteção. E acessem o módulo 3 do ProDist, leiam para que vocês compreendam melhor. Agora a gente vai para o próximo aula que a gente vai tratar dos cálculos preliminares antes da gente começar o nosso estudo, que são importantes, que servirão de base para a gente dar sequência nos trabalhos. Agora a gente vai para a nossa próxima aula.